Meus amigos, estive pensando ultimamente e estava analisando sobre o medo. Você tem medo de quê? Você já teve medo de alguma coisa? Mas tem uma coisa na tua vida que você tem medo. Alguns têm medo de assombração, outros têm medo de doença, outros têm medo de alguma coisa. Você sabe. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Você já fez alguma reflexão sobre isso? Por exemplo, alguns têm medo de sapo, outros têm medo de barata, outros têm medo de rato. Eu, por exemplo, eu morro de medo de cobra. Eu tenho trauma com cobra. Não sei por quê, mas é um animal que eu não tolero. Até a distância. Se eu for num caminho e aparecer uma cobra, eu volto. Eu não passo mais naquela região, naquele caminho. E eu posso até de outras vezes já cortar caminho só porque eu vi alguma vez uma cobra. Eu tenho medo de cobra. Mas você tem medo de quê? Ter o medo em si é a coisa mais normal que pode existir. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora existe uma espécie de medo que é aquela prejudicial. Esse é o medo. É o medo de ter medo. Existe? Existe sim. Você ter medo de ter medo. Por exemplo, eu não durmo numa casa que tem uma fama de mal assombrada, que aqui no Nordeste chama mal assombrada. Então, eu não durmo porque eu tenho medo de ter o medo. Isso já é uma superstição, já é um excesso. Né? Você ter medo de ter medo. Eu mesmo tenho medo de cobra, como eu falei. E eu confesso que eu luto muito para vencer o medo de ter medo, porque eu tenho medo. Se uma cobra passar no caminho, eu fico com medo de passar novamente. Aí já é um medo excessivo. E eu acredito que vocês devem ter medos parecidos. Então, vamos vencer esse medo. Todo mundo tem um medo, mas não devemos deixar que a gente tenha medo do medo. E fique só no primeiro medo, né? Pense nisso, porque realmente isso existe, mas que não deve tomar conta de mim. Eu luto por isso e vou lutar para perder esse medo de ter medo. Um abraço, Deus abençoe.